Bom, aí a pergunta é que se faz o seguinte: vai ou não vai derrubar? Bom, eu tenho aqui em primeira mão para vocês, porque aqui tem informação mesmo, de verdade, que o Davi Alcolumbre vai declarar de ofício a prejudicialidade dos incisos da lei antifacção relativos aos bandidos aí do crime organizado. Ou seja, a derrubada incidirá apenas sobre aqueles incisos que dizem respeito aos presos e perseguidos políticos do 8 de janeiro. Tá? A gente tem, inclusive, aqui tem bastidor de verdade. Coloca o documento riscado. Com os vetos que não serão derrubados, tá? Porque tinha realmente um problema na lei, é uma lei mal feita, que saiu das mãos do Marcelo Crivella, né? É uma lei mal feita que tentaram ali, botaram na mão do Paulinho da Força, que é outro também que, né, não ajuda ninguém, e transformaram o PL da anistia no PL da dosimetria e saiu esse Frankenstein. Então nós avisamos desde então, tem que mexer no texto? Tem que mexer no texto. Então eles aí, ó, riscaram, esse risco não é meu não, tá? Isso aí é de quem realmente está trabalhando na derrubada dos vetos. Serão derrubados, a derrubada não vai ser integral, tá? Não vai ser integral. Então só coloca aí, só para ilustrar, porque eu não vou forçar o meu espectador a ler cada negócio desse, até porque a gente tem uma matéria que eu pedi pro Jean escrever. Coloca o outro documento aí, com os trechos que serão mantidos, tá? Pode tirar esse, coloca o outro. Esse aí é o documento. Aí, pronto, tá aí. Esses que estão riscados serão os que não vão cair. É justamente para poder manter quem é criminoso na cadeia, tá? Então a gente vai manter o criminoso na cadeia e a dosimetria vai ser aplicada apenas para a turma do 8 de janeiro. E a gente escreveu, a gente subiu uma matéria, por favor, pede dosimetria, derrubada de veto beneficiará criminosos comuns, justamente fazendo um fact-checking, né? Dessa turma aí, bando de mentiroso, querendo aí se vingar ontem da derrota do Messias. Então, o que diz o PL da dosimetria? Ele traz aí, né, desde a sua aprovação, tem essa polêmica envolvendo aí Érica Hilton e tantos outros, etc e tal. Só que é o seguinte, a derrubada dos vetos será seletiva, tá? Os vetos que permanecem são justamente os que conflituariam com o PL antifacção, responsável por endurecer penas para diversos crimes. A revisão de penas prevista no PL da dosimetria visa atingir casos ligados ao 8 de janeiro e à suposta trama golpista, sem impacto amplo sobre outros tipos de condenação. Então, do ponto de vista regimental, não há impedimento para análise fatiada de um veto integral. É isso que o deputado do PT de Santa Catarina estava dizendo. Isso não pode, porque já sabe que vai acontecer. Pode sim, tem previsão regimental, isso já aconteceu antes. Então, embora a prática comum seja a votação em bloco, essa regra não está prevista no Regimento Interno Comum do Congresso Nacional, o RICCN. Então tá aqui, ó. Os artigos 104 e 108 permitem a apresentação de destaques, mecanismo que viabiliza a votação separada de trechos específicos, mesmo quando o veto é apreciado formalmente em conjunto. Na prática, isso autoriza o Congresso a derrubar apenas parte do veto, mantendo outras. A decisão sobre o que será preservado ou rejeitado é política e cabe às lideranças partidárias. Então, serão mantidos os seguintes vetos ao PL da dosimetria. O quarto, se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, deverão ser cumpridos ao menos 40% da pena. O quinto, se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado em morte vedado, o livramento condicional, deverão ser cumpridos ao menos 50% da pena. O sexto, se o apenado for condenado a exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo e equiparado, deverão ser cumpridos ao menos 50%. O sétimo, se o apenado for condenado pela prática de crime de constituição da milícia privada, deverão ser cumpridos ao menos 50% da pena. E o oitavo, se o apenado for primário e for condenado para prática de feminicídio, vedado o livramento condicional, deverão ser cumpridos ao menos 55% da pena. Ainda tem aqui o nono e o décimo, tá? Que dizem assim, ó, se o apenado for reincidente na prática de crime, cumprido 60%. Se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo, com resultado em morte, vedado o livramento condicional, cumpridos ao menos 70% da pena. Tá? Então, isso aqui é a realidade, essa é a verdade. E eu devolvo pro Bruno e na sequência eu quero ouvir a Júlia Lucy, que manja de regimento, que é uma beleza. Exatamente isso, Cláudio. Paira, assim, desde a aprovação do PL da dosimetria, essa ideia de que ele iria beneficiar alguns condenados, sentenciados que estejam cumprindo pena. É falso. O PL, na verdade, ele mantém toda a progressão penal, os incisos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, ele mantém, mas ele abre exceção em todos os artigos para crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito. Para esses crimes, sempre será a progressão de 1/6. Era isso que a dosimetria, que o PL da dosimetria, no seu artigo 1º, deixa eu abri-lo aqui, isso, artigo 1º, que ele dispunha. O que aconteceu? O PL da dosimetria foi aprovado, no mês de janeiro, salvo engano, me corrija se eu tiver, o fim de dezembro, né? E aí virou o ano, não foi vetado pelo presidente da República e o veto não foi votado. Com aquela procrastinação do parlamento para esperando o momento para ser apreciado, que no caso, o dia de hoje. Nesse ínterim, de janeiro até hoje, fim de abril, o parlamento aprovou a lei antifacção. Ocorre que a lei antifacção, no final do seu texto, ela também modificava o artigo 112 da Lei de Execução Penal, mudando as progressões. Por exemplo, não tem nada a ver com a questão de crimes contra o Estado Democrático de Direito. O crimes hediondos, antes a progressão penal para um réu primário em crime hediondo era de 40%, agora vai para 70%, em razão dessa lei antifacção. Só que o PL da dosimetria não tinha feito essa modificação nos crimes mais profundos. Crime hediondo, resultado morte, reincidência crime hediondo. Então havia esse conflito temporal, né?
Primeiro foi aprovado o PL da dosimetria, mudando só uma parte do 112 da Lei de Execução Penal, e depois veio a antifacção mudando a segunda parte desse artigo 112. Então haveria esse contraste, porque se o PL fosse, se a derrubada do veto fosse integral no dia de hoje, aquela mudança feita pela lei antifacção, ela se anularia. Então o que fez, eu estava vendo a sessão até o momento, antes de entrar aqui, o que fez o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele fatiou a derrubada desse veto, ele pega apenas aquilo que interessa ao PL da dosimetria, mantendo o resto que foi modificado pelo PL antifacção. Na minha opinião, aparentemente essa é a melhor medida. Não sei se regimentalmente seria possível fazer isso, confesso que não sei, porque isso foi feito agora, não deu tempo de estudar. A oposição parece que está brigando contra esse fatiamento, mas é a melhor medida, porque aí você preserva a progressão penal tomada no PL da dosimetria em relação aos crimes contra o Estado Democrático de Direito e também preserva o final da progressão penal, dos itens de progressão penal previstos no PL antifacção. É bem difícil de entender, mas é mais ou menos isso. E aí nós podemos discutir depois se esse PL da dosimetria de fato vai mudar alguma coisa. A minha opinião é bem crítica. É uma lei muito ruim, muito mal escrita e não vai surtir efeito que se pretende. Mas depois a gente pode discutir mais sobre isso. Excelente. Olha aqui, ó. Cadê a Júlia Luci? O Eli, já vou passar para você, que o Eli disse para mim aqui no privado que tem notícias, informações sobre o Cusai. Me disseram, inclusive, que foi prefeito de Chapecó. Aí me disseram aqui no chat, ele gosta da mesma coisa que você gosta. Eu falei, não, você tá errado. Você não tá sabendo aqui da minha vida, não. Meu Deus. Não, então, o pessoal do chat aqui já virou favela esse negócio. Vamos manter o nível, pessoal. Júlia Luci. Olha, Cláudio, como eu comentei contigo, o seu artigo posicionou muito bem aí a possibilidade de você fazer votação com destaque na derrubada do veto. Agora, ontem até tendo uma conversa com uma especialista no assunto, uma professora com pós-doutorado, está trabalhando com uma disciplina chamada de legisprudência. E o que é esse conceito? É quando você começa a consolidar entendimentos quando da aplicação do regimento interno. Porque, na realidade, o regimento interno, ele é um norte sobre como os trabalhos dentro da Câmara, dentro do Senado, devem ser conduzidos. Mas, no final das contas, o que importa mesmo é a palavra. Então, se os líderes fazem um acordo e há um consenso em torno daquilo e político de verdade ele cumpre acordo, tá dado. Mesmo que, muitas vezes, ali numa situação contrária à previsão do regimento interno. O problema é quando você tem uma dissidência, você não consegue um consenso, ou então você tem um político que não cumpre o acordo, e ele vai se utilizar do texto frio da lei para entrar com mandado de segurança, ele pode ter o seu pleito deferido. Mas tudo isso para dizer que, se o Congresso quiser derrubar, vai derrubar. Qual é a expectativa? É que sim, que há votos suficientes para derrubar o veto que foi colocado no PL da dosimetria. É uma construção que está sendo feita já há um tempo, também pelo senador Rogério Marinho, principalmente, e a oposição tem bastante segurança, né? Não estaria brigando tanto, não teria conseguido a própria pauta se não tivesse a confiança, porque se o veto, gente, é pautado e não for derrubado, acabou a conversa, né? Matéria que é rejeitada, você não pode tentar debater sobre ela novamente. A regra que a Constituição traz de iniciativa de lei, você até pode votar a mesma matéria na mesma sessão legislativa, desde que a maioria absoluta solicite essa discussão novamente. Mas essa regra não vale para a derrubada de vetos, a gente está falando de uma outra lógica. Ou seja, tudo indica que a gente vai ter sim mais um resultado favorável, que é a derrubada do PL da dosimetria, que todos nós sabemos que não é o ideal. A própria a gente não deveria estar falando nem de anistia, porque essas pessoas foram condenadas por crimes que não chegaram nem perto de condenar. Então, a gente não deveria falar sobre perdão por algo que não foi feito. Mas o nosso cenário é esse, as famílias demandaram muito isso dos deputados e senadores, elas querem qualquer tipo de alívio para os seus familiares, então, se vier pela dosimetria agora, beleza, mas lá na frente a gente sabe que numa mudança de governo, que é o que todo mundo quer muito, a gente tem todas as condições para que toda essa aberração jurídica seja anulada. Eli Vieira, o que você tem aí que a gente não sabe? O que você sabe que a gente não sabe do Cusai? Onde você vai? Não vai embora não, hein? O Ari aqui querendo ir embora. Ele. Vocês estão ao vivo, sabia? Eu vou também. Vocês estão levantando aí, pelo amor de Deus, virou bagunça o negócio, Mostra hein? meu vestido, tô brincando. Cláudio, bora lá. Eu conheço o Cusai por suas obras. Não conheço ele bem como pessoa, mas eu vou mostrar uma obra dele aqui que eu acho muito importante que todo mundo saiba. Aqui é uma reportagem minha, de 2024. Ele fez um projeto de combate a fake news, de criminalização de fake news, que é igualzinho à lei de imprensa da ditadura. Acho muito interessante isso, porque a gente sabe quanto essa esquerda depende, na sua própria identidade, de ainda se colocar como opositora desse regime que já morreu lá em 85, no mínimo, né? Morreu antes, na verdade. Então foi a lei
Aqui, ó, o projeto de lei 4.144 de 2024, proposto pelo petista catarinense Pedro Uczai, a pedido da presidente dos Partidos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, estabelece diretrizes para a prevenção e combate à desinformação e à informação enganosa nas plataformas de comunicação digital e redes sociais. Aqui, aí eu comento aqui, na minha reportagem, que a antiga lei do regime militar avisava jornalistas individuais, imprensa tradicional, e o PL do PT tem foco nas novas tecnologias de comunicação. O vocabulário e as semelhanças não se encerram no objetivo de dar ao Estado a tutela da verdade. Né? Aí eu até fiz uma tabelinha aqui comparando as semelhanças entre a lei de imprensa de 1967, do regime militar, e o PL do PT. Há um PL do PT que é estabelecer diretrizes para a prevenção e combate à suposta desinformação, a gente sempre tem que dizer que é suposta, né? Informação enganosa nas plataformas de comunicação digital, mecanismos de controle, o pessoal que quiser pausar e depois dar uma lida na íntegra, é isso. E a justificativa, garantir a liberdade de expressão. Olha, o George Orwell ia amar isso aqui, né? O projeto é de censura, mas a justificativa para ele é garantir a liberdade de expressão, maravilhoso. E o pluralismo político, assegurando que as medidas de combate à desinformação não resultem em censura ou limitem o debate público. A gente sabe muito bem a sinceridade dessa justificativa aí do PL e do PT. Então, esse é o histórico do Uczai, Cláudio, que eu queria que você soubesse. Muito bem. Olha aqui, Ari Alcântara, você tinha um comentário a fazer. Tinha. Era sobre... Esqueceu? Hã? Esqueceu? Não, era a questão sobre a questão dos destaques e vetos. Uhum. É uma manobra regimental muito utilizada. Por exemplo, quando você não tem número para derrubar, você faz uma obstrução para que o veto entre em votação, não seja votado e... Essas manobras regimentais são usuais no Congresso. Então, o que a Júlia colocou é muito pertinente. Então, e o regimento é um fato extremamente importante que se saiba. O regimento é uma norma interna do Congresso. Ele pode ser modificado em plenário, por votação em plenário. Já, inclusive, eu assisti várias vezes certas situações que o regimento estabelecia uma ordem de votação, abrisse uma questão de ordens e se propunha imediatamente um projeto de alteração regimental, projeto de decreto legislativo, para literalmente mudar o regimento. Então, a Júlia foi perfeita nas colocações dela. Regimento é isto. Então, a questão da dosimetria, as lideranças ficam examinando quanto tem de voto para botar em votação na hora que tem que botar. E os destaques é uma manobra perfeitamente utilizada. Tudo bem, deixa eu passar para a Carol aqui. Carol, cadê a Carol? Carol, aqui. dosimetria. Dosimetria, para começar, que a gente tem que deixar claro que isso é só um início, né? O que a gente pede não é para que vote a dosimetria e fique por isso mesmo. Todos os presos têm que ser anistiados. Felipe Martins, inclusive, tem que repetir isso todos os dias. Está sendo torturado. Bolsonaro, que não deveria estar preso. Anistia para todos. Ramagem, que está nos Estados Unidos. Então, assim, a dosimetria é o primeiro passo de uma anistia que a gente espera que saia no ano que vem. Eu também fui pega de surpresa, a Cláudia me mandou essa mensagem de manhã dos crimes comuns, né, que se beneficiaria outras pessoas. Peguei o projeto para ler, conversei com alguns criminalistas, é isso mesmo, o veto tem que ser parcial. E aí a gente já começou a ver, Erika Hilton já fez um vídeo, né, com aquele, eu não consigo ouvir a voz dela, eu boto no mudo, só vejo aquela cara dela reclamando, assim, um ódio que esse pessoal da esquerda passa, mas falando que olha o que a direita quer, favorecer pedófilos, né, ela mesma que nunca votou para aumento de penas, mas agora, né, desse tipo de crime, mas agora vem reclamar do PL da dosimetria. Então é importante que a gente não caia em fake news, realmente tem uma parte ali que não pode ser derrubado o veto, como o Cláudio colocou ali, peguem, leiam, mas ela precisa ser votada, urgente, e ela precisa ser votada sem outras negociações, porque o que a gente assistiu lá atrás foi o Alcolumbre condicionando pautar a dosimetria, o veto, a não instalação da CPMI do Banco Master, que até agora não foi instalada. Então a gente tem que parar de usar a vida das pessoas como moeda de troca, não tem nada mais sórdido do que usar a vida das pessoas, vida de pessoas inocentes como moeda de troca, que já cumpriram a pena muito maior do que deveriam ter cumprido. A pena tem que ser proporcional ao delito que você cometeu. Mesmo que se considere que essas pessoas tenham cometido algum crime, a pena já não é mais proporcional, essas pessoas têm que ser soltas. Essa semana a gente jogou para domiciliar, né, teve a progressão do regime da Fátima de Tubarão, mas 2 senhoras de acima de 70 anos. Assisti esse vídeo, assim, é comovente, eu não sei como as pessoas conseguem assistir esse tipo de vídeo. Assisti o vídeo da Débora do Batom, ainda falar bem feito, ninguém mandou sair de casa para tentar contra a democracia. Um padrão moral que a gente está vivendo no Brasil, que precisa ser, né, revisitado, assim, e entender que tipo de país a gente está vivendo. Mas a dosimetria é urgente, espero que isso seja a outra derrota do Lula hoje, né? 2 derrotas, uma seguida da outra. 2 derrotas. Vai ser ótimo, tá? A gente vai ter realmente 2 derrotas. Edgar, você quer fazer algum comentário sobre esse PL da dosimetria, essa derrubada do veto, todo esse imbróglio aí? Eu acho que isso é coisa urgente, né? E é possível no momento, mas estou alinhado com Carol e com Júlia, desculpa se errei o nome, porque esse processo todo, essas condenações todas, tem um vício de origem insanável. Primeiro, a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para dirigir inquéritos. A manobra
regimental, por assim dizer, para justificar a abertura desse inquérito lá em 2019, não tem justificativa. Essa parte do regimento do Supremo não foi recepcionado pela Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal é apenas o que a Constituição diz que ele é, e não o contrário. Então, só por isso, tudo que decorreu, né, dessa árvore envenenada, né, são frutos da árvore envenenada e, portanto, deve ser tudo anulado. Além desse vício da incompetência absoluta do Supremo, você tem a figura do ministro Alexandre de Moraes escolhido sem sorteio. Isso é uma violação incontornável ao princípio do juiz natural. Sabe-se que para garantir a imparcialidade, a isenção, a equidistância, né, de um juiz, juízes são escolhidos aleatoriamente por sorteio. Então esse é outro vício absolutamente insanável. Outro aspecto dessas condenações, né, do tal golpe de Estado, é que desejar, planejar, preparar não se constitui crime. Então, o fato de eventualmente ter havido tudo isso, é no máximo que se pode enxergar examinando o conjunto, né, desses processos todos, não se constitui crime. De maneira que isso deve ser anulado e, por absurdo, se superando a nulidade desse processo todo, né, passa também pelo um excesso de ativismo do relator, né, que se confundiu ele próprio com a figura do acusador, com a figura da vítima, dentre outras coisas, né, de sonegar informações à advocacia, isso é uma violação às prerrogativas da advocacia e também à ampla defesa, ao contraditório. Tudo isso gera, neste processo, nulidade e improcedência das condenações. Então, sendo apenas possível a dosimetria para que as pessoas tenham a sua liberdade devolvida, que se faça agora, sem manobra regimental alguma, né? O presidente do Senado não pode concentrar esse poder a ponto de dirigir a pauta, tirando do plenário, que é soberano, a sua competência. Deveria haver regimentalmente um recurso interno para que o presidente do Senado fosse compelido a apresentar medidas como essa ao plenário. Mas, enfim, superando-se tudo isso, é preciso votar o PL da dosimetria para as pessoas se libertarem, mas não se pode abandonar a restauração jurídica da vida das pessoas. Essas pessoas não merecem a pecha de condenadas. Primeiro, porque o juiz ou o juízo que as condenou é incompetente. E segundo, porque não houve crime. Porque se algo de errado supostamente aconteceu, isso parou na fase de mera cogitação. Então, é isso que eu penso. O Brasil não pode se conformar com os puxadinhos jurídicos e achar que, votando na dosimetria, está tudo resolvido. Não estará resolvido. É preciso que isso, que na minha visão, é o maior absurdo do judiciário brasileiro, desde sempre, desde a República, seja efetivamente corrigido. Excelente, Edgar. Felipe, coloca, por favor, vamos rapidamente lá no plenário do Congresso, vamos ver como é que está a situação agora. Pela lista, está aqui escrito... fez a inscrição regimental, líder deputado Zé Trovão, e peço para Vossa Excelência tentar cumprir os 5 minutos. Presidente, pela liderança, 5 minutos, só para recapitular aqui. Gente, se eu puder restabelecer meu tempo. Senhor presidente, hoje eu consigo entender a histeria que está acontecendo nessa casa. É muito difícil acordar numa quinta-feira onde o governo e essa turma da Lacrolândia foi massacrada no plenário ontem. Vocês perderam não só a indicação de um ministro que queria sentar na Suprema Corte, vocês perderam a dignidade. É verdade. E agora, eu fiquei confuso, porque há pouco eles estavam levantando questão de ordem, falando que nós queríamos soltar bandidos, traficantes, homicidas. E aí foi esclarecido que isso não está no texto, que isso foi removido. Mas eles continuam criticando, eles não querem liberar o povo. Na verdade, se esse projeto fosse para defender bandido, vocês votariam sim, porque é o que vocês fazem. Agora, vamos colocar um ponto de reflexão a tudo que está acontecendo no Congresso Nacional? Vocês estão à beira da loucura, porque vocês já estão derrotados no dia 4 de outubro. Vocês perderão as eleições para Flávio Bolsonaro, que vocês adoram chamar de bandido. Mas eu nunca vi o Flávio Bolsonaro ser condenado em 3, 4 instâncias por lavagem de dinheiro, por corrupção ativa, passiva. O Flávio não andou com dinheiro na cueca, senhores. O Flávio não tinha sítio em Atibaia, triplex no Guarujá. O Flávio não roubou os aposentados do INSS. O Flávio não fez reunião com Daniel Vorcaro às escondidas do palácio. Então, senhores, o discurso de Vossas Excelências é completamente auspicioso. Acho até
que se levar vocês num hospício, vocês ficariam e lá eles teriam que soltar os que estão lá, porque vocês conseguem ser pior. A democracia que vocês defendem é a democracia do suco de laranja. Espremeu, se tiver doce, eu tô dentro, se tiver azedo, eu faço cara feia. A grande verdade, senhores, é que o Brasil está mudando, e o Brasil está mudando porque nós temos liderança que não tem o rabo preso. E essa sessão hoje é pela memória de um homem que morreu na cadeia. A nossa sessão é pelo Clezão, que foi assassinado. A dosimetria não é o que nós gostaríamos. Nós queríamos era que esse povo não tivesse que ficar um dia na prisão. Mas o sistema é bruto, o sistema é violento, ele engole pessoas, ele derruba para conseguir o que ele bem entende. Mas o fim da era da escravidão está chegando. E quero lembrar a vossas excelências que esta sessão hoje não está certa, não está completa, porque aqui hoje, pelo regimento, também teria que ser lido a nossa CPMI do Banco Master. Nós tínhamos que ter esta CPMI instaurada para que a gente colocasse na cadeia os políticos que estavam lá viajando e curtindo. Excelente. Bom discurso aí. Excelente discurso. Lembrando que a CPMI do Master, né, isso foi combinado com o Davi Alcolumbre para ele convocar a sessão do Congresso, apesar da fila. Você tinha uma fila, né? E tinha a CPMI do Master, o requerimento da CPMI do Master, nessa fila tinha que ser lida. O requerimento tinha que ser lido e, a partir da leitura, é feita a instalação automaticamente. Mas aí o Davi Alcolumbre negociou lá atrás. Não tem nada a ver com essa história agora, não. Tá? Ele negociou quando lá atrás, há quase mais de mês, ele negociou a história da dosimetria. Aí que deu aquele rolo do Safe com o Nicolas, cada um querendo se atribuir, quer dizer, o Nicolas tentando se atribuir o vídeo dele, a articulação dele, o Safe falando, não, eu fui quem fez a articulação, enfim. Espero que já estejam todos se entendendo. Parece que até a Michele já está se entendendo de novo com o Flávio, com os filhos do Bolsonaro. É importante, né? Importante aí a turma estar unida, porque tem muito espaço de poder. Eu sei que para muita gente, a política é um modo de vida, né? A política, na verdade, é uma obsessão para muitas dessas pessoas, porque são pessoas que nunca tiveram uma vida privada, nunca desenvolveram uma trajetória, nunca construíram uma carreira e enxergam na política até uma saída, uma forma de sobrevivência, né? Então, assim, infelizmente, isso é uma realidade. E muitos desses que estão em Brasília, que chegam a Brasília, estão há pouco tempo em Brasília, começam a deixar subir a cabeça, né? Essa coisa de estar perto do poder, de ter poder, de desfrutar do poder, e a ficha precisa cair, né? Essas pessoas têm que calçar a sandalinha da humildade, precisam entender que o eleitor de direita, ele não quer esse tipo de político, tá? Ele não quer. Então, assim, não desafiem o eleitor de direita, o eleitor mais esclarecido, porque ele vai reagir. E a política, ela tem que ser muito mais vocacional, ela tem que ser muito mais uma vocação, uma prestação de serviço, do que uma carreira para o sujeito encher os bolsos, né? Ou a sujeita encher os bolsos, né? Então, assim, tudo isso é muito claro para quem acompanha a política, para quem já está iniciado, né? E eu espero que realmente o Congresso hoje faça aí a derrubada desse veto para que a gente possa ter o alívio para tantas pessoas que tiveram suas vidas destruídas, né? Vidas dizimadas, né? Pessoas que perderam seus filhos, seus pais, seus entes queridos, pessoas que perderam a privacidade, perderam a sua carreira, perderam a sua casa, perderam a sua rotina, perderam tudo, porque se manifestaram, porque se indignaram. E nada tira da minha cabeça que aquilo ali foi uma grande armadilha. Porque a gente já tinha o 6 de janeiro lá dos Estados Unidos, né? 6 de fevereiro, né? 6 de fevereiro. 6 de janeiro. 6 de janeiro. O 6 de janeiro dos Estados Unidos, na época do Trump. Hoje se sabe que você tinha elementos infiltrados lá para provocar violência. E eu, quando vejo as imagens do 8 de janeiro, eu vejo pessoas que não me parecem que são manifestantes normais, pessoas que têm uma atuação tática muito parecida, né, com grupos táticos mesmo, de infiltrados, pessoas da inteligência. Então, assim, a gente tem vídeos, imagens que foram desconsideradas pelo Alexandre de Moraes, mostrando que os manifestantes filmaram essas pessoas, inclusive pessoas que estavam ali com a camisa verde e amarela por cima de uma camisa vermelha, pessoas com máscara, pessoas com balaclava, pessoas com faca, com não sei o quê, e os manifestantes
denunciando isso em vídeo, online. Falou assim, ó, a gente não está apoiando essa violência não, a gente não tem nada a ver com isso. E essas pessoas estão presas hoje, tiveram suas vidas ceifadas. Por isso que quando vem essa conversa fiada de Messias, de todos esses outros, tá aqui o Contarato também, falando que não sei o quê, todos esses chamam essas pessoas de golpistas, essas pessoas idosas que foram libertadas agora, libertadas não, passaram para domiciliar dias atrás aí, pessoas que são simples, pessoas simples, indignadas com todo esse absurdo de reabilitar politicamente um sujeito condenado por corrupção. Essa é a verdade. Gente que não tinha arma nenhuma, não tinha condição nenhuma de depor qualquer governo. Então, assim, chamar isso de golpe, uma narrativa completamente falaciosa. Então, a gente precisa reafirmar isso, deixar isso muito claro, porque a história cobrará o seu preço. Cobrará o preço, inclusive, dos omissos, dos isentões e dos cúmplices desse arbítrio que todos nós estamos vivendo, tá? E todos que são vítimas desse processo são heróis. Um dia serão homenageados, tá? Um dia aqueles que sobreviverem a isso terão as suas honras resgatadas e aqueles que morreram por isso também terão a sua memória resgatada, tá? Cadê o Bruno? Deixa eu ouvi-lo, Bruno. É uma questão técnico-jurídica que é importante aqui. A gente precisa entender. Também não. Tem algum áudio vazando aí teu, tá? Cuidado aí. Perfeito. A gente precisa entender aqui, você acha que essa derrubada do veto, com esse fatiamento, isso pode ser judicializado, isso pode ser levado ao STF e há algum risco dessa dosimetria acabar não sendo aplicada? É um risco sempre haverá, né? Porque o governo, né, os partidos do governo, eles têm um acesso irrestrito ao Supremo Tribunal Federal e eles, pelo que eu estou vendo, eles estão entendendo que está havendo um constrangimento na votação desse veto. A tendência é que haja uma demanda nesse sentido. E aí pede-se uma liminar e vai saber com quem vai ser sorteado essa demanda, e é possível que essa sessão de hoje seja sustada. Impossível não é. Agora, se tratando de Brasil e Supremo Tribunal Federal, não dá para ter nenhuma perspectiva positiva. Excelente. Pessoal, eu vou encerrar, já passamos aqui do nosso horário, da 1h da tarde. Eu estou recebendo as demandas todas dos nossos espectadores para a gente ampliar a duração do programa, mas isso, claro, não dá para fazer do dia para a noite, tem que ter planejamento também, tá? Então, isso é o reflexo aí do reconhecimento do trabalho que a gente faz aqui já há 2 anos nesse canal, de uma forma independente e muito honesta com vocês. Então, eu agradeço demais, sou muito grato por todo o apoio e por todos que estão aqui nessa trincheira comigo. Então, obrigado, Edgar, obrigado, Eli, obrigado, Carol, obrigado, Bruno, um grande abraço para vocês. Obrigado, Ari, obrigado, Júlio. Tem uma notícia. Qual? Má notícia? Uma notícia. Uma que notícia. A Júlia nos trouxe. Hoje é aniversário do... Flávio. Meu amigo Flávio. Meu amigo Flávio. Parabéns. Meu amigo Flávio é um presente que o Jair nos deu. Olha aqui, ó. Esse aqui ó, você pode pegar e fazer assim. Ó. Parabéns, senador Flávio Bolsonaro. Vamos pra cima. É novo, Flávio, 45 anos mais novo que eu. Toda informação que você precisa está na mídia. Toda formação que você precisa está na universidade. Se você acha que sim, pare de assistir esse vídeo agora. Não perca seu tempo comigo ou com meus aliados nessa trincheira. Muito provavelmente você é da turma que acha que vivemos numa democracia imperfeita e não numa ditadura. Você, muito provavelmente, se informa pelo Instagram, pelo X ou por sites de fofoca. Eu não quero você aqui. Eu não quero por aqui gente que vota nulo achando que está protestando, mesmo sabendo que a esquerda pode vencer de novo. Eu não quero por aqui quem acredita que há alguma equivalência entre Lula e Jair Bolsonaro. Gente que acredita numa terceira via construída, não nas ruas, mas nos gabinetes de caciques partidários e ministros do Supremo. Você não merece meu tempo e nem o de meus aliados nessa trincheira. Trincheiras existem apenas durante as guerras. E eu, há cerca de 1 ano e meio, resolvi criar um canal que servisse como esse ponto de encontro, como um bunker, para aqueles que já entenderam há muito tempo a dimensão dessa batalha e que não desistem de lutar pelo Brasil, que querem deixar sim um país melhor para seus filhos e netos, mas ao mesmo tempo já cansaram de ficar apenas reclamando de assistir aos mesmos abusos diariamente. Você que já me acompanha há algum tempo deixou para trás uma massa de analfabetos funcionais e quer agir, mas também sabe que não adianta xingar, ofender ou agredir. Estou aqui para você que sabe que não existem soluções fáceis para problemas complexos e que não se muda um país do dia para a noite e que é preciso ceticismo e fé, resiliência e inteligência. E claro, ninguém faz nada sozinho. Fundei esse canal sobre 3 pilares: informação, formação e mobilização. O primeiro já está pronto. A partir de agora vamos erguer o segundo, com ou sem você. Mas caso você decida participar dessa obra, clique no link que aparece na descrição desse vídeo. Nos veremos em breve.